noite com Jesus, amados do Pai. Aqui é a Tilá Talá, do Comunhão com Aba. Vamos falar com o Senhor, queridos. Vamos orar. Senhor, muito obrigada por esse dia. Obrigada por cada um que está participando dessa live. Obrigada pela tua presença. Jesus, nós nos sentamos diante dos teus pés e nós pedimos que o Senhor nos ensine, que o Senhor ministre essa palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, hoje nós iremos falar sobre levante, acorde. E eu gostaria que você abrisse comigo em Marcos 5, de 21 a 24, que diz o seguinte: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente. Jairo disse: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Nós iremos parar aqui inicialmente, Marcos 5, de 21 a 24. E antes de nós entrarmos nessa realidade dessa manifestação, desse acontecimento, nós vamos compreender qual que era o cenário que estava tomando lugar. O cenário começou lá em Marcos 4, quando Jesus ele começa a falar sobre a parábola da semente e do solo. E lá em Marcos 4, Jesus começa a falar que o semeador saiu a semear e que a palavra de Deus era semente e que as pessoas eram solo e que cada qual recebia e mantinha, preservava de acordo com a qualidade do seu coração, de acordo com o solo do seu coração. E começa um desenrolar de eventos nesse cenário de Marcos 4, até nós chegarmos nessa história que nós acabamos de ler. Após a parábola e a explicação de Jesus sobre a semente e o solo, há um outro cenário que toma lugar. Jesus, então, ele entra no barco e ele vai para o outro lado. E você conhece muito bem essa história de que uma grande tempestade começa a vir sobre o mar da Galileia, que na verdade é um rio. Só que além de ser um rio fundo, ele é largo e devido ao vento, ele sobe ondas como de um mar. E Jesus estava descansando ali no barco. E os discípulos vieram, o barco estava quase para naufragar e eles falaram: Jesus, o Senhor não se importa que nós morramos aqui? E Jesus, ele sai ali do local de descanso e ele repreende o vento. E ele repreende a tempestade. E ele diz para os discípulos: acaso vocês não são hebreus? O que significa isso? Acaso vocês não são aqueles que cruzam para o outro lado? Acaso vocês não são aqueles que chegam do outro lado? Depois desse cenário, eles chegaram do outro lado e foi na terra dos Gadarenos. E aí nós temos a situação da cura do endemoniado. A Bíblia diz que quando Jesus pisou naquele território, o espírito maligno que escravizava aquele homem veio e se prostrou diante de Jesus. E a Bíblia diz que ele falou: o que queres comigo, filho do Altíssimo? E a Bíblia diz que o Senhor repreendeu aquele demônio, aquele espírito maligno que era uma legião. Mas a Bíblia conta um detalhe: aquele gadareno, aquele homem, ele sofria nas mãos de Satanás. A Bíblia diz que várias vezes à noite ele ia nos sepulcros e ele chorava e ele se cortava com pedras. Ele sofria com aquela situação a qual ele se encontrava. E nós conhecemos a história que Jesus o liberta, Jesus o restaura, a mente dele fica sã. Depois desse evento, nós chegamos a um outro evento muito importante, que é a mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Veja bem o que aconteceu.
Eu vou continuar lendo para você. Nós lemos Marcos 5, de 21 a 24. E a partir do verso 25 diz o seguinte: e ali estava certa mulher que havia 12 anos, eu quero que você grave esse número, 12. Ali havia uma certa mulher que havia 12 anos que sofria de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas ela só piorava. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela chegou por trás dele no meio da multidão e tocou o seu manto, porque ela pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a hemorragia e ela sentiu em seu corpo que ela estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que poder saiu dele. E ele virou para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Os discípulos responderam: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta quem tocou no meu manto? Eu penso que os discípulos pensaram assim: Jesus, fala sério. O senhor está no meio de uma multidão, todo mundo está tocando no senhor e o senhor está perguntando quem tocou no seu manto? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. E o verso 33 diz: então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, se aproximou, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou toda a verdade. E então lhe disse Jesus: filha, a sua fé te curou. Vá em paz e fique livre de seu sofrimento. Veja bem, queridos, nós começamos essa live lendo lá o início de Marcos 5, 21 a 24, quando Jairo, que era um dos líderes da sinagoga, foi até Jesus e disse: Jesus, vem até a minha casa porque a minha filha está morrendo. E durante essa conversa de Jairo, esse pedido de Jairo, todos esses eventos estavam acontecendo ao mesmo tempo. Então Jesus estava ali aglomerado pela multidão. Essa mulher que há 12 anos sofria do fluxo de sangue, teve um encontro com Jesus, foi liberta, foi curada. E nesse período dessa libertação, nesse período do milagre do Senhor, que ele já estava fazendo desde Marcos 4, no verso 35 a gente tem uma notícia. E a notícia é o seguinte, Marcos 5, 35 a 43. Enquanto Jesus ainda estava falando com a mulher que havia sido curada da hemorragia, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. E eles falaram: sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Em outras palavras, Jairo, ela está morta. Não incomoda o mestre não, já não adianta mais. E no verso 36 eu quero que você observe muito bem qual foi a postura de Jesus. Verso 36. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Observe bem, Jesus ignorou, em outras traduções a Bíblia diz que Jesus ignorou o que aqueles homens falaram de não incomoda mais o mestre, em outras palavras, não adianta mais. A Bíblia diz que Jesus ignorou esse tipo de pensamento, esse tipo de fala, e ele virou para aquele pai que a filha tinha morrido segundo as palavras daquelas pessoas. Ele virou para aquele pai e falou o seguinte: não tenha medo, somente creia. Creia no que? Se acabaram de falar, sua filha morreu. Creia naquele que está dizendo: não tenha medo. Olha o que Jesus faz a partir do verso 37. E não deixou ninguém segui-lo, senão 3 pessoas. Memoriza comigo, número 12 e número 3. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa de Jairo, Jesus viu um alvoroço, verso 38, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Veja bem o que acontece no verso 39, Marcos 5. Então Jesus entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus.
Veja bem, isso está escrito na sua Bíblia e na minha Bíblia. Verso 40 de Marcos 5. Todos começaram a rir de Jesus. Quantas vezes Jesus libera uma palavra na sua vida e você tem uma situação real? Não é uma fantasia, não é você fingir que o problema não existe. A filha de Jairo tinha morrido. Ele estava diante de uma situação real. E a primeira coisa que Jesus diz é: ignore esses comentários, creia em mim. Depois disso, quando Jesus chegou lá e ele disse: por que todo esse alvoroço? A criança está dormindo, ela não está morta. Todo mundo riu da palavra de Jesus. Quantas vezes Jesus libera a palavra sobre a sua vida e você está diante de uma situação real e as pessoas pensam: isso não vai acontecer. Ah, Jesus falou que sua vida vai ser transformada? Não, ele não muda não, fulano nunca muda. Ah, Jesus disse que vai fazer um milagre na sua vida? Ih! Eles começaram a rir de Jesus. Verso 40. Ele, porém, ordenou que saíssem. Ele, porém, ordenou que saísse. Jesus ordenou que essas pessoas que estavam rindo da palavra dele, que não estavam crendo em quem ele era e é, que estavam desmotivando a fé de Jairo, que estavam atrapalhando o propósito de Deus, o próprio Jesus ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança, que era Jairo e sua esposa, os 3 discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Queridos, nós precisamos aprender a deixar as pessoas irem da nossa vida. Pessoas que não respeitam os propósitos de Deus na nossa vida, pessoas que zombam da palavra de Deus, pessoas que desmotivam a fé, que vão se tornando pedra de tropeço na sua caminhada com Deus. Deixe ir. Jesus ordenou que eles saíssem. E Jesus então toma Jairo, a sua esposa, os 3 discípulos e vão até onde estava a menina morta. E o que acontece no verso 41, Marcos 5? Jesus tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade. Você está comigo? Lembra que eu disse, guarde esse número. Há 12 anos uma mulher sofria de fluxo de hemorragia. A criança que tinha 12 anos acabou de morrer. Jesus pega 3 discípulos, Jesus ordena que saiam todos da casa, que não têm fé em Deus, que não estão firmes nos propósitos e na palavra de Deus. Ele vira para aquela menina e diz: menina, levanta, eu te ordeno, levanta. Eu ordeno que você viva. Eu ordeno que a sua situação seja mudada. Eu ordeno que essa situação seja transformada diante da minha palavra. E sabe o que aconteceu? Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, verso 42, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. 43. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Queridos, eu quero te dizer algo. O número 12 na Bíblia, ele representa o governo de Deus sobre o mundo. Ele representa o estabelecimento da palavra de poder de Deus, o estabelecimento do reino de Deus, dos propósitos de Deus sobre a terra. Por isso, aqueles que riram de Jesus, que não estavam firmados no entendimento, no discernimento, na fidelidade para com quem Jesus era, Jesus ordenou que eles saíssem. Você vê que o Senhor instituiu 12 tribos de Israel. São 12 os meses do ano. São 12 as horas do dia. Ou seja, padrões que governam a terra. Padrões que governam o mundo espiritual. O governo de Deus não é para aqueles que zombam de Deus.
O governo de Deus não é para aqueles que não andam na fé e no propósito de Deus. E eu quero te alertar. Se você ora, se você clama, mas você não permite cruzar a barreira da fé, e você acredita no que as pessoas ficam dizendo, você dá ouvidos ao sorrisinho e à zombaria, você vai perder o governo de Deus sobre a sua vida. Jesus disse: não tenha medo, tão somente creia. Tirou aquelas pessoas que riram dele da casa e apenas 5 pessoas testificaram um milagre que hoje eu e você, há muitos anos após, podemos ler e compartilhar. A mãe, o pai da criança, os 3 discípulos e Jesus. E nós vimos ali que Jesus pegou 3 dos discípulos. E o número 3, ele é um número espiritual de equilíbrio, de união, de totalidade. Você vê que nós somos corpo, alma e espírito. As manifestações de Deus é Pai, Filho, Espírito Santo. Você é cabeça, tronco e membros. A Bíblia diz que há 3 virtudes dadas por Deus. Fé. Ele disse: Jairo, então somente creia. Estão dizendo que ela está morta, testificaram que ela está morta. Não escute a eles, escute a mim. Fé, esperança, tenha fé. Menina, eu te ordeno, levante. E amor a Deus. Amor ao primeiro princípio de Deus. Qual é o primeiro mandamento do Senhor? Ame a teu Deus de toda a tua mente, com todos os teus pensamentos. Por que o Senhor fala isso? Porque a sua mente, a minha mente vai ser atacada por Satanás. Porque os meus pensamentos e os seus pensamentos serão bombardeados pelas vozes dos zombadores, pelos que não creem, pela realidade de que os seus sonhos morreram, de que o milagre que você tanto busca não chegou, de que o que você esperava, de que o que você planejava não está acontecendo. A palavra do Senhor continua sendo a mesma. O governo de Deus quer se estabelecer quando você permite a união e a totalidade de Deus na sua vida. Se o governo de Deus não está acontecendo na sua vida e na sua casa, está faltando a totalidade da sua vida para com Deus. De crer, de se posicionar e de ver a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a palavra final. E a Bíblia diz que o que rege o espaço de tempo humano é passado, presente e futuro. 3. Você está compreendendo isso? Nós temos princípio, meio e fim. 3 é um número de equilíbrio, é um número de totalidade. Só que andam juntos. O governo de Deus, ele precisa andar com uma mente equilibrada celestial. Ele precisa andar com corações que se unem ao coração de Deus. Ele precisa andar com uma vida que se entrega em totalidade ao Senhor. E por isso, com aqueles que acreditaram, ele disse: menina, acorde. Você precisa acordar pela palavra do Senhor. Os seus sonhos em Deus precisam acordar pela palavra do Senhor. O seu corpo precisa acordar pela palavra do Senhor. A sua vida, a sua casa, a sua família precisa acordar pela palavra do Senhor. Então, tenha em mente a situação que Jairo passou. Se Jairo viu esse milagre, foi porque dentro dele ele disse: eu não vou largar o mestre. Mestre, estão dizendo que o senhor não precisa mais ir na minha casa. Mestre, estão dizendo que está sem solução o meu caso. Mestre, estão dizendo que não adianta mais. Vai fazer o que agora? Jairo tomou a palavra do Senhor que disse: tão somente creia. E ele viu o milagre acontecer na vida dele, na filha dele, na família dele, na casa dele. O milagre que foi testificado
por João, Tiago e Pedro. E você vê que isso é tão profético e tão poderoso que Jesus, ele era o terceiro homem que foi crucificado no Gólgota. A Bíblia diz que estava ali Jesus no meio e dois ladrões. Um deles acreditou e disse: Mestre, tem misericórdia de mim, parafraseando. E Jesus disse o que para ele? Hoje ainda estarás comigo no meu reino. E o outro zombou de Jesus e não entrou no reino. A mesma situação nós vimos aqui. Jesus mandou retirar todos aqueles que riram da palavra dele. Por quê? Porque eles vão ser como um câncer para aqueles que estão lutando com a sua fé. O que Pedro uma vez pediu para Jesus? Ele disse: Mestre, aumenta a minha fé. Se te falta fé, peça, mestre, aumenta a minha fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque você não vai conseguir ver o Deus do sobrenatural. Porque você não vai conseguir experimentar o Deus do sobrenatural. Porque você não vai conseguir ter experiências sobrenaturais. Regule a sua mente. Vai lá na chavinha da sua mente e regule a sua mente em Cristo. Porque o equilíbrio, a união e a totalidade são parte para o governo de Deus se estabelecer na sua vida. E eu quero te encorajar a meditar em cada área da sua vida e dizer: Mestre, eu creio na tua palavra. Diz para mim, Mônica, acorde, levanta e coma do pão da vida. Diz para mim, Atilá, acorde, levante e coma do pão da vida. Diz para mim, Eliane, diz para mim, Keila, diz para mim, Nete, diz para mim, Raquel, diz para mim, Jesus, Talita cumi na minha vida. Fala com o Senhor. Faz como Jairo. Senhor, estão dizendo que meu sonho morreu. Eu tô vendo que morreu, mas eu vou crer. Eu tão somente irei crer. E vou ver a tua palavra se manifestar na minha vida. O fato de nós termos a Bíblia é para nos incentivar a ver que se um dia isso aconteceu na vida de alguém, isso pode acontecer na sua vida. Isso pode acontecer na sua casa, porque Deus não muda. Mas e você? A Bíblia diz em 2 Crônicas algo muito importante. A Bíblia diz: se você andar com o Senhor, Ele andará com você. Se você invocar o nome do Senhor, Ele te ouvirá e Ele te responderá. Mas veja bem como começa a frase de 2 Crônicas. Se você andar com o Senhor, Ele andará com você. Jairo foi atrás do mestre. Ele foi lá no meio da multidão, vários eventos acontecendo. Jesus ainda estava falando com a mulher que há 12 anos tinha tido aquela hemorragia. O governo de Deus estava se estabelecendo na vida daquela mulher. E Jairo foi lá: Jesus, vem. Eu quero que você entenda uma coisa. Quando nós lemos Marcos 5, 21 a 24, Jairo estava pedindo para Jesus. Jairo estava chegando em Jesus falando: Jesus, vem, porque a minha filha ela está muito doente. Nesse meio período, Jairo teve que esperar. Jairo teve que esperar, porque o governo de Deus estava se estabelecendo na vida de uma outra pessoa que passou ali na frente e falou: eu não vou perder essa oportunidade. Se eu tão somente tocar na veste de Jesus, eu serei curado. Jairo estava a esperar. E sabe o que aconteceu na espera de Jairo? Ele viu o milagre daquela mulher. Por que Jairo viu? Porque ela se expôs. Quando Jesus propositalmente perguntou: quem me tocou? Querido, Jesus sabe de todas as coisas. Ele sabia quem tinha tocado.
mas ele queria restaurar a imagem daquela mulher na sociedade. Ele queria restaurar a vida dela na frente de todos. Jairo viu o governo de Deus se estabelecer na vida daquela mulher. Quantas vezes nós vemos Deus fazer na vida de outra pessoa e ao invés de você falar, Deus fez na vida de fulano, Deus vai fazer na minha também. Você desanima, você fala, fez na vida de fulano e não fez na minha. Para, Jairo! Assiste o que Deus está fazendo com fé e toma na sua vida e fala, mestre, mesmo se me disserem que ela morreu, que o milagre não aconteceu, que o que eu esperava não se concretizou, vem na minha casa mesmo assim. Eu ainda acredito mesmo assim. Eu quero te encorajar a dizer hoje, Jesus vem na minha casa, vem mais uma vez. Jesus vem no meu coração, vem mais uma vez. Jesus vem na minha mente, vem mais uma vez. O livro de Hebreus diz que ele entende as nossas fraquezas, mas não entende para que a gente fique lá se lamuriando, lambendo a nossa ferida e dizendo, como eu sou fraquinho. Não, diga, o fraco, forte sou. Ele entende para que você se humilhe diante dele, convide ele para sua casa, convide ele para a sua situação e ele dirá, talita cumi sobre a sua vida, ele dirá, ressuscita pelo meu nome, ele dirá, levante pelo meu nome, acorde do sono e coma. A Bíblia diz que ele é o pão da vida que desceu do céu. E Jesus disse, aquele que comer de mim e beber do meu sangue viverá. Como você come Jesus? Você ingere a palavra dele. Você absorve o caráter de Deus. Você ingere quem Deus é na sua vida e você preserva. E você preserva aquilo dentro de você até que o governo de Deus estruture a sua estrutura. Até que o governo de Deus passe pelas suas entranhas, até que o governo de Deus forme o seu corpo. Aí você será um com Deus, você será corpo, alma e espírito com Deus. Você verá a união com o Espírito de Deus, com Deus Pai, com a manifestação do Deus Filho. E você verá o governo de Deus na sua vida. Você verá a totalidade, a união do Senhor sobre você. Eu quero orar pela sua vida e eu quero que agora, em nome de Jesus, você traga a sua mente, fala em voz alta aí na sua casa. Não tenha vergonha. Eu quero te dizer uma coisa. O mundo não tem vergonha de falar o que eles querem. Satanás não tem vergonha de querer te envergonhar. Então não tenha vergonha. Aonde você estiver agora assistindo essa live, fale em voz alta. Diga o que está dormindo na sua vida. O que morreu na sua vida. Se é o seu casamento, fala, Senhor, meu casamento está morrendo. É os seus filhos que você está perdendo para o mundo. Senhor, é os meus filhos que estão morrendo. É você mesmo. São as suas batalhas. Diga o nome das suas batalhas. É ansiedade, diga ansiedade. É medo, diga medo. É frustração, diga frustração. Dê um nome para Talita. Diga qual é a sua Talita. E eu vou orar com você agora. Tenha fé em Deus. Faça como Jesus disse para Jairo. Tão somente creia. E eu quero orar por você. Pai, eu oro agora sobre cada pessoa que está assistindo a essa live. E eu comando agora que em nome de Jesus, toda barreira maligna caia agora. Espírito de morte, nós te repreendemos em nome de Jesus. Sai agora da sua casa, sai agora do seu casamento, sai agora do teu ventre, sai agora da tua vida, espírito de morte, sai agora do teu corpo, espírito de morte, sai agora, espírito de enfermidade, em nome de Jesus. Eu comando agora que
Aonde o teu ministério está morrendo, que seja ressuscitado agora. Aonde os sonhos de Deus na tua vida estão adormecidos, estão morrendo, que seja ressuscitado agora em nome de Jesus. Aonde a batalha estagnada, que você venha se posicionar com o Senhor e que haja vitória do Senhor sobre a sua vida, que haja vitória do Senhor sobre a sua vida. Eu comando agora que todo espírito de zombaria se cale em nome de Jesus. Que todo espírito de crítica contra a sua vida se cale agora em nome de Jesus. Que saia agora da sua casa toda falta de propósito, todo espírito maligno contrário. Que saia agora da sua vida toda pedra de tropeço maligno, todo espírito maligno de atraso. Eu comando espírito de atraso, sai agora da sua vida. Eu repreendo toda falta de fé, eu repreendo toda falta de esperança. Você que acha que a sua vida não tem jeito, que as coisas estão estagnadas, não creia nessa mentira. Eu repreendo essa mentira em nome de Jesus e eu comando Talita cumi sobre a sua vida, Talita cumi sobre a sua vida, ressuscita agora em nome de Jesus, levanta agora em nome de Jesus e coma do pão que desceu do céu, coma da palavra do Senhor, que você seja fortalecido pela palavra do Senhor, que em nome de Jesus você venha preservar a palavra do Senhor sobre a sua vida, que em nome de Jesus você possa ver e testificar do milagre, da manifestação e do sobrenatural de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tão somente creia e receberás, em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor te abençoe. Se inscreva nesse canal Comunhão com Aba, compartilhe e vamos permanecer em comunhão com o Pai. Que Ele te guarde, que Ele te abençoa, que Ele faça a face dele resplandecer sobre você e te dê paz. A última palavra é a palavra do Senhor. Não é a palavra do homem, não é a situação. Tão somente creia e seja abençoado em nome de Jesus.